Eu gostaria de convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia Sagrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Eu gostaria de compartilhar uma palavra. Eu venho pensando nesta mensagem, nesse texto, há alguns dias, e aprove a Deus, então, trazer nesta noite. Eu gostaria de compartilhar um estudo com você, uma palavra nessa noite com você que está aí no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 32. Marcos 14, a partir do 32. Você encontrou? Amém? Então vamos ler a palavra. Diz assim: E foram ao lugar chamado Getsêmani, e disse-lhe aos discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse-lhe: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, mas não seja feito, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse-lhe a Pedro: Simão, por que dormes? Não podes vigiar-me uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhe: Dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora, e eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, e eis que está perto o que o trair. Feche teus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, é com muito temor e temor que eu me entrego a minha vida diante da Tua presença. Senhor, eu te peço no nome de Jesus que o Senhor possa usar a minha vida de acordo com a Tua vontade e de acordo com o Teu querer. Senhor, que seja cumprido em mim o Teu querer nesta noite. Senhor, que a Tua igreja seja abençoada com a Tua palavra. Espírito Santo esteja à minha frente. E toda a honra, toda a glória é do Senhor, não a mim. Porque sem o Senhor eu nada posso fazer. Por isso eu entrego, ó Deus, em Tuas mãos a minha vida. E que o Senhor possa usar segundo a Tua vontade e o Teu querer. Para que o Teu povo seja abençoado. E que para que o Teu nome seja exaltado e glorificado através da minha vida. Toda honra, glória e louvor, antecipadamente, eu dou ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é uma passagem que mostra de uma maneira muito clara a humanidade do Senhor Jesus Cristo. É uma passagem que ele mostra toda a sua agonia da alma. Aqui Jesus, sendo Deus e sendo homem, em nenhum momento ele elimina a sua condição humana. Muitas vezes, muitas pessoas, querendo ser super espirituais, querem anular a sua natureza humana. Estão morrendo, estão afundando, estão vivendo um momento crítico, mas não dão o braço a torcer, porque acha que se admitir que há uma luta, há uma dificuldade, é sinal de fraqueza espiritual. Isso não é uma verdade. Isso é um engano do próprio Satanás para fazer com que aquela pessoa ela possa vir até mesmo a morrer espiritualmente sem poder recorrer à ajuda, achando que
pedindo ajuda, ela vai estar se rebaixando, ou as pessoas vão olhar para ela e menosprezando a vida espiritual dela. E esse texto, ele exprime bem isso para nós, mostrando toda a dependência de Jesus, toda a humanidade de Jesus, toda a dor, toda a angústia que ele estava vivendo naquele momento. A palavra Getsemane, ela tem significado que traduzindo representa prensa de azeite. Era onde os judeus colocavam a azeitona, enchiam um lugar e eles colocavam uma pedra gigantesca sobre estas azeitonas, e eles colocavam um grande tronco enorme, e eles colocavam este tronco sobre esta pedra, e na ponta eles amarravam uma outra pedra. E eles começavam então a espremer. Ali eles tiravam 4 tipos de azeite. O primeiro azeite era para ser usado dentro do templo, era o azeite puro. Era um azeite onde só podia ser usado dentro do templo, onde eram acendidas as velas, ali os candelabros, era algo puro. O segundo azeite era usado para a unção, era usado para ungir as pessoas, para fazer um certo tipo de unção, e muitas vezes era usado até para colocar sobre feridas. O terceiro azeite que era tirado, então cada etapa era se colocado mais pressão sobre aquela azeitona. Elas iam espremendo a cada tempo que parava de jorrar, eles colocavam mais uma pedra e saiu o segundo azeite, e colocavam uma outra pedra e saiu o terceiro azeite, que o terceiro azeite ele era usado para fazer alimento, era o comestível. E o quarto azeite era a última gota que existia na azeitona, era o peso máximo, era extrair todo o líquido que havia dentro da azeitona. E ele era usado para fazer sabão, para fazer graxa. E Jesus, nessa palavra Getsemane, ela tem um representativo de prensa. A palavra semane, ela vem do sêmen. Ela vem de sêmen, ela vem de essência. Ou seja, é algo puro, é algo que dá a matéria-prima para se construir, para se fabricar outras coisas, como o perfume, que tem a essência. Então Jesus aqui, ele está no Getsemane, é num lugar onde a alma de Jesus ela foi exprimida até o máximo possível. E aqui Jesus, então, ele chama os seus discípulos, e é interessante que naquele momento de agonia, Jesus ele vai para o Getsemane e ele leva os 12. Só que chega um certo ponto, ele pega e deixa 9 ou 8, eu não quero entrar em detalhes se ali Judas já não estava mais ali, mas vamos trabalhar na questão que ele deixa 9, e ele pega Tiago, Pedro e João, que eram 3 camaradas mais chegados, mais afinados, e ele leva um pouco mais adiante para estar em companhia dele. Essas 3 pessoas, Jesus esperava que neste momento de angústia, de tristeza, esses 3 homens fossem homens que estariam junto com ele, ajudando ele a suportar este momento de angústia, este momento de dor, este momento de purificação, este momento de martírio. É os 3 homens que ele escolhe e diz: vocês estão comigo, para que vocês me ajudem a passar este momento. Lucas, escrevendo esse mesmo texto, na visão de médico, a Bíblia diz que Lucas ali fala que Jesus começou a angustiar-se e seu suor pinga como grandes gotas de sangue até o chão. Tamanha era a agonia, tamanha era a pressão da alma de Jesus, que as veias da sua pele elas se rompem, de tamanha era a pressão, e então ele começa então a suar sangue. E mostra o tamanho da agonia, porque é a visão de um médico.
Então Jesus está sofrendo toda essa pressão, não é porque Jesus foi um camarada que quis ser visto pela sociedade. Não, Jesus estava ali naquele momento, naquele lugar, aonde ele podia ver e contemplar a sua vida e a minha vida. Jesus estava vivendo aquele momento por amor a você e por amor a mim, por amor à humanidade, independentemente se as pessoas iriam rejeitá-lo ou não. Mas Jesus se prontificou a viver aquele momento pela sua vida. Naquele lugar, Jesus dá a sua vida para ser exprimido. Ele está ali sobre a vida dele, toda a maldição do pecado, toda a culpa humana, toda a desobediência, toda a maldição estava sobre a vida de Jesus. E Jesus então, naquele momento, ele leva os seus discípulos e coloca 3 para estar junto com ele. E a pergunta do tema desta mensagem é: por que Jesus escolheu o Getsemane? Por que Jesus escolheu o Getsemane, você sabe? Você já pensou nisso? Por que Jesus escolheu o Getsemane? Por que Jesus não foi para a cruz logo? Mas por que Jesus ele precisou passar por este lugar? O Getsemane é um lugar de preparação. Como a azeitona ela era espremida para tirar o seu líquido para dali transformar em outras matérias-primas, o Senhor também, ele optou para ir neste lugar, porque era naquele lugar que começava a nossa redenção. É naquele lugar que começava a extrair dele toda a pureza que existia na vida dele. Era naquele lugar que Deus o fortaleceria. Ele precisaria passar por aquele momento de preparação para enfrentar a cruz. É naquele momento em que Jesus ele vai se dar conta de explorar, de deixar transparecer toda a sua humanidade. Ali ele está mostrando para os discípulos que ele não está usando a sua natureza divina, mas ali ele está usando aquilo que ele precisava fazer para salvar a humanidade. Deus, se ele tivesse uma outra oportunidade ou uma outra forma de salvar a humanidade, ele não entregaria Jesus para morrer como ele morreu. Se Deus tivesse uma outra situação para te salvar do inferno, ele teria feito uma outra saída. Ele teria colocado penitências, ele teria colocado ali 10 chibatadas por ano, ele teria colocado ali trabalhos, rituais, para que seus pecados fossem perdoados, mas não, só existia uma única forma de você ser liberto do inferno, que era o Senhor Jesus passando por tudo que ele passou. Se você tem hoje livre acesso ao céu, é porque ele pagou o preço da humilhação, da dor, do sofrimento. E Jesus, antes de enfrentar a cruz, ele precisava passar por esse lugar, porque era um lugar de preparação. Ali era um lugar onde Deus iria preparar ele para suportar toda a dor que viria. A partir do momento da prisão, da humilhação, do sofrimento, a pregação e a sua morte. Jesus, ali no Getsemane, ele nos ensina algumas coisas. Jesus, ele nos fala, no livro de Lucas, capítulo 22, 43, diz assim, Mateus 16, 24, diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, significa o seguinte, que se para tomar a sua cruz e seguir Jesus, você e eu precisamos entrar no Getsemane. Você não vai conseguir carregar a cruz, você não vai conseguir negar a si mesmo, se você não entrar no Getsemane.
O Getsemane é o lugar onde Deus vai trabalhar com você, é onde Deus vai se manifestar de maneira poderosa, é onde Deus vai trabalhar todo o seu ser. Ah, irmão, não quero saber de Getsemane. Vou te dar um conselho. Não precisa mais vir em culto não, meu querido. Se você não quiser passar por Getsemane de Deus, diz assim, olha, é melhor eu curtir a minha vida, é melhor eu fazer aquilo que o pessoal está fazendo aí fora, eu quero viver a minha vida conforme a música toca, porque a Bíblia diz, você tem que negar a si mesmo. Depois que você negar a si mesmo, então você vem atrás de mim e siga-me. Então não existe cristão verdadeiro, genuíno, se não entrar no Getsemane. Ô irmão, mas Jesus é só bênção. Jesus é só glória. É só glória. Mas vida de santidade, vida de comunhão com Deus é Getsemane, meu irmão. Jesus passou no Getsemane, que não tinha pecado, imagina nós. Mas Jesus ele nos ensina algumas lições dentro do Getsemane. A primeira lição que Jesus nos ensina no Getsemane é aprender a viver com a solidão. Um dia o pastor Zé Américo disse para mim assim, eu disse para ele, pastor, eu quero dar um tempo, eu quero parar de pregar. Eu preciso dar um tempo. Eu estou muito sobrecarregado, tem muitos problemas, eu preciso resolver muitas coisas, eu não estou dando conta, está muito pesado. E ele disse para mim assim, Elzo, prega o que você vive. Tudo que você está passando, você prega. Ainda eu não disse nada para ele, eu falei, pastor, você tem certeza? Jesus tinha 12 discípulos. Jesus pega 3, vamos dizer assim, os seus 3 melhores amigos, e diz assim, vamos comigo que vocês precisam me ajudar. Nesse momento que eu vou viver agora é muito crítico, você precisa estar junto comigo. Jesus diz assim para eles, assim, vocês fiquem aqui, orem, vigiem, orem, porque eu vou até ali, eu vou orar. Mas vocês ficam aqui, me ajudem em oração, vigiem. Então Jesus, ele vai e se prostra. Olha a atitude de Jesus. A Bíblia diz que ele se prostra com o rosto em terra e começa a dizer, Senhor, afasta de mim este momento cruel, este momento terrível. E ele volta novamente, chega lá, o que os discípulos estão fazendo? Roncando. Jesus chega para Pedro e diz assim, não pode orar, não pode vigiar comigo nenhuma hora. Será que você não pode me acompanhar durante uma hora no momento do meu sofrimento? Será que você não tem a capacidade, você não tem a acessibilidade de estar junto comigo nesse momento tão cruel da minha vida? Jesus se retira novamente, se prostra novamente e volta. Chega lá novamente, eles estão dormindo novamente. Ele diz, vocês estão dormindo de novo? Jesus se retira pela 3ª vez, ora e volta, os discípulos estão dormindo novamente. Jesus aprendeu a viver com a solidão. Nos seus momentos de crise, nos seus momentos de luta, nos seus momentos de dificuldade, você vai estar no meio de uma multidão e você vai se sentir sozinho, meu querido. Você vai estar sozinho. O seu pastor não vai poder fazer nada por você. Ele vai poder te ajudar, ele vai poder falar com você, ele vai orar com você, mas é o momento individual de Getsemane. É onde Deus vai te espremer, é onde Deus vai te arrancar, te mover, triturar você. É onde Deus vai te espremer toda a sua fé, toda a sua ousadia. Sapatinho de fogo, oh glória a Deus, aleluia. E fala em línguas estranhas e bate o pé. E dá piroleta na igreja. Ah, meu amigo. A hora que a chapa esquenta que nós vamos ver. Ali Jesus ficou sozinho. E muitas vezes você vai passar problemas sozinho. Você vai entrar e sair no meio da multidão e ninguém vai te enxergar. Todo mundo vai olhar para você como você fosse uma pessoa invisível. Você vai chorar sozinho.
Você vai entrar por aquela porta, por qualquer outra porta, você vai estar no meio de uma multidão e você vai se sentir isolado, abandonado e sozinho, literalmente. Você vai dizer, o pastor não me ama, a igreja não me ama, essa igreja não é legal. E pau no pastor, e pau na igreja. Jesus passou sozinho. Jesus aprendeu a viver no momento da solidão. No momento que você está no Getsemane, você não vai ter companhia humana. Se eles podem estar com você, mas eles não vão conseguir te ajudar, porque é você e Deus. Você orou por mim, irmão? Esqueci. Ô irmã, você faz uma oração por mim, a coisa está pegando. Pode deixar, irmã. E tal, irmãzinha, sapatinho de fogo, línguas estranhas para lá e para cá. Irmã, a coisa esquentou mais um pouco, você orou. Irmã, sabe o que é? Não deu. Esqueci. Se você não aprender a viver nesses momentos, você vai sucumbir. Vida cristã não é brincadeira. A chapa vai esquentar, o couro vai comer e você vai se sentir muitas vezes sozinho, impotente e dizer, Senhor, afasta de mim esta situação. É Getsemane. Não porque é o diabo, porque eu não sei o quê, porque é o capeta, porque eu não sei o quê. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Muitas vezes Deus vai estar trabalhando conosco, vai estar nos esmagando e nós vamos estar falando que é o capeta, que é o diabo. Não é. Você vai entender quando é o diabo na sua vida. É quando você erra, comete uma falha e existem consequências. Aí sim, a coisa vai pegar e você vai dizer, estou passando isso porque eu falhei. Mas quando você olha a sua vida, está tudo alinhado com a vontade de Deus e o negócio está pegando para o teu lado, não fala que é o diabo, não. Diga a Deus, o que o Senhor quer me ensinar nessa situação? E você pode se preparar, que você pode se sentir sozinho. Você não vai estar abandonado, nem pela igreja, nem pelo pastor e nem por Deus. Mas você vai ter uma sensação de abandono que você não dá para escrever para você. Não dá para mim traduzir isso para você, o que isso significa. Estou falando para você algo que eu vivi na minha vida. É o momento, irmão, que as coisas começam a ficar escuras. As coisas vão estar complicadas. Mas a Bíblia diz, no mesmo evangelho de Lucas ou de Mateus, que quando Jesus orava de maneira angustiada, o Senhor enviou um anjo e o consolava. Do Getsemane é você e Deus. Getsemane é para você aprender a andar momentaneamente. Entenda o que eu vou dizer. Irmão, é assim? Então eu vou viver sozinho, não quero mais nem saber de ninguém perto de mim. Não, não é isso que eu estou dizendo para você. O Getsemane nos ensina que é o momento aonde nós vamos aprender a viver com a solidão. Segunda coisa que Jesus nos ensina no Getsemane, a lidar com nossos próprios temores e fraqueza. Jesus, ele fala para os discípulos no versículo 33, olha o que Jesus diz no 33 e no 35. E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor, e a angustiar-se. 35, e tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra, e orou para que fosse possível passar dele aquela hora. Momento de lidar com fraquezas, com medos, com temores. Jó diz assim, aquilo que eu tinha medo me sobreveio. Jesus aqui mostra a humanidade.
Jesus que mostra que ele está vivendo um momento de tristeza profunda, de angústia, de temor. Algo aqui é que está, se ele não busca em Deus, ele não consegue suportar, porque é muito pesado o que está acontecendo na vida aqui de Jesus. A angústia, o sofrimento, a dor que Jesus está vivendo é algo que ele precisava passar, porque o que ele passaria depois, ele estaria totalmente preparado. Para você vencer uma dificuldade por uma luta, você precisa estar preparado. Getsemane nos prepara. Jesus se preparou, dessa forma ele nos ensina a lidar com nossos temores e a ter fé e confiar nele. Jesus ele se entrega ali a Deus de uma maneira dizendo o seguinte: Senhor, eu como humano, sozinho, eu não consigo, mas esteja na minha vida, entra na minha vida de uma maneira poderosa e me prepara, que eu preciso suportar esse momento. E Jesus aqui ele entra nesse contexto, nessa situação, e ele põe para fora toda a humanidade dele. Ai, não vou chorar não, porque se eu chorar, o que a irmã Zefinha, o que o irmão Pedrinho, o Joãozinho não vai pensar de mim? Afinal de contas, eu sou pregador, afinal de contas, eu sou professor da escola bíblica, afinal de contas, você é humano. O super-homem que vestia aquela cueca vermelha por cima daquela roupa azul, ficava bonito. Então, muitas vezes nós vemos homens superiores, querendo ser superiores, mas não quer demonstrar a verdadeira humanidade. Aqui Jesus põe para fora, irmão, é assim que tem que ser. Getsemane não é lugar de andar com salto alto. Getsemane não é um lugar de fazer biquinho e nem de reclamar. Getsemane é lugar de preparação. Você vai estar sozinho. E você precisa se preparar para aquele momento. Então Jesus aprendeu a lidar com os seus temores e as suas fraquezas. Ele diz: olha, o espírito está pronto, mas a minha carne ela é fraca. Então Jesus ensina a nos lidar com nossos temores e fraquezas. Terceira coisa que Jesus nos ensina é ter consciência dos propósitos divinos, ou seja, Deus tem um propósito na sua vida. Se você está preparado ou se você quer cumprir esse propósito é uma outra coisa, mas você tem um propósito na sua vida. E para fazer os propósitos de Deus, você precisa fazer a vontade dEle. E Jesus no Getsemane, para cumprir a vontade do Pai, ele entra no Getsemane e ele diz: Senhor, faz passar, me livra dessa. Senhor, olha, vamos fazer de uma outra forma. Mas Senhor, se não for possível, seja feita a tua vontade. Jesus quer fazer, Deus quer fazer a vontade dEle na nossa vida. Getsemane é fazer a vontade dEle na nossa vida. E Jesus, então, ele tem consciência que Deus tem um propósito. E esse propósito ele entende, então aceita a vontade de Deus sobre a sua vida. E o propósito de Deus era que ele morresse para salvar a minha vida e a tua vida. O teu Getsemane tem um propósito. E qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é o propósito que Deus tem te permitindo que você vá ao Getsemane? É para que você entenda que existe um propósito sobre a sua vida e que você precisa abrir mão do seu eu e deixar a vontade de Deus ser cumprida na sua vida. Queridos, é pregado um evangelho hoje de oba-oba? É pregado um evangelho hoje de só bem-estar social, é empresa para lá, é carro novo para cá, é mansão para lá, é não sei o que para cá, é não sei o que para lá, é não sei o que para cá. Gente, onde nós estamos?
aonde nós estamos chegando com o Evangelho. E dá isso que você vai receber aquilo, e dá aquele outro, você vai receber aquele outro. Jesus te prometeu uma única coisa. Sobre essa terra, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele continua dizendo em Apocalipse: aquele que vencer, eu darei a coroa da vida. A proposta do Evangelho em primeiro lugar, salvação de vidas, salvação de almas. Ô irmão, mas eu acho que você está falando besteira. Nós saímos da campanha da prosperidade, agora você vai me falar que o Evangelho é só isso? A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, não, vamos deixar o reino de Deus do lado, vamos buscar só as demais coisas. Para o céu não existe atalho. Não existe pinguela. Quem morou no sítio lembra da pinguela. Era um pau caído em cima de um rio e você precisava passar equilibrando. Com um lampiãozinho lá, querosene, um fumaceiro lascado, chinela havaiana. E quando quebrava, você tinha que atravessar um arame no abençoado para ele não quebrar. E às vezes você ia passar em cima daquele pau e escorregava. Aí ele entrava por aqui, aí babau. Ainda bem que foi só eu que vivi isso, né? Aí o abençoado quebrava, você andava no meio daquele passo e pisava em cima de um juazeiro. Oh, maravilha! Então, queridos, é um evangelho de oba-oba, não é isso. Deus tem coisas maravilhosas, tem, mas primeiro nós precisamos estar preparados para as outras coisas que virão. Então, Jesus, no terceiro ponto, e aquele relógio não para, vamos lá, vamos correr, que ele tem consciência dos seus propósitos. Você precisa ter consciência que você tem um propósito. Quando você entra nesse período, Deus tem um propósito na sua vida. E Deus entendeu que era salvar a humanidade. Esse propósito na sua vida é te santificar, é te preparar para a vida eterna, é para te dar glória, é para te honrar, é para te fazer visto, é para te fazer notório, é para que você seja luz, para que você seja sal da terra. É isso que Deus quer. Finalizando, estar preparado para enfrentar as duras batalhas da vida. 38, 41, 48 diz assim, 38, 41 e 42 diz assim. Vamos lá. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 41. Olha o que ele vai dizer. E voltando-se terceira vez, lhe disse-lhe: dorme agora e descansai, basta, chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. E eis que está perto o que me trai. Ou seja, Jesus estava já preparado para enfrentar aquela situação. O Getsemane, aquele momento que você passa na sua vida, que você se sente sozinho, desamparado, que a coisa está pegando, que você não tem vontade mais de orar, que você não tem vontade mais de viver, que você não tem vontade mais de ir na igreja, que você não tem vontade mais de fazer absolutamente nada. Este momento que Deus está trabalhando na sua vida. É nesse momento que Deus vai mostrar para você quem você é dentro do reino dele. Como que você e eu vamos enfrentar e vamos vencer uma batalha se nós não estivermos preparados? Tem um filme aí chamado Tropa de Elite. O camarada que não aguenta fala, pede para sair. No evangelho não tem isso não, meu irmão. Tem que pedir para ficar. Tem que pedir para ficar. Então Jesus ele tem esse propósito, apesar de toda a fraqueza, apesar de toda essa fraqueza humana, Jesus ele se coloca como sendo alguém totalmente dependente de Deus. Por isso que ele diz, orai
e vigiai, para que não entreis em tentação. Ou seja, é neste momento que você vai ser levado a desistir. Ah, não vou mais no culto não. Mas por que você não vai, irmão? Ah, sabe o que é? Eu não gostei do culto. Ah, eu não gosto do culto não. O culto está muito chato. Mas o culto não é para você. O culto é para Deus. Ah, sabe o que acontece? Eu não gosto muito do louvor não, porque o louvor, sabe o que é? Mas o louvor não é para você, o louvor é para Deus. Ah, sabe o que é? Eu não vou porque depois que eu fui para a igreja, a minha vida virou de cabeça para baixo. Ah, quando eu era no mundo, as coisas eram melhor. Jesus, Ele suportou tudo que suportou, porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem algo para fazer na tua vida. Jesus, quando Ele sai, quando Ele cumpre essa fase do Getsemane, Ele é preso, Ele é torturado durante uma noite toda, Ele é açoitado, a sua carne ela é dilacerada com aquele chicote. Aquele chicote arranca pedaços de carne do corpo de Jesus. Eu creio, meu irmão, que aonde Jesus passou, sendo açoitado, pedaços de carne dele eram deixados naquele lugar. E cada pedaço daquela carne que era dilacerada e que foi caindo naquele chão, cada gota de sangue que era jorrada, ele pensava na sua vida, ele pensava na sua história. Esses dias atrás eu postei um negócio no Facebook muito legal. Ter o nome escrito na latinha de coca, né? Que valor é nisso? Mas ter o nome escrito no livro da vida, aí sim é coisa para macho. Isso nos dois sentidos, para mulher e para homem. Queridos, evangelho não é lugar de frouxo. Lugar de frouxo é lugar religioso. Aonde as pessoas pregam que a religião leva para o céu, é mentira, vai para o inferno. Evangelho é para gente determinada. É para gente que sabe o que quer. É para gente que foi acostumado a viver aos pés do Jesus. Entrar no Getsemane com Jesus, porque no momento que você estiver no Getsemane, Deus vai enviar um anjo para te consolar. Você não vai estar sozinho. E quando você sair do Getsemane, a sua vitória está próxima. E você vai sair de lá e dizer: estou aqui porque o Senhor me preparou. Cristão sem cruz e sem Getsemane não é cristianismo. É qualquer outra coisa que você possa dar um nome, mas não é religião. É uma religião qualquer. Pedro, sabe qual foi o momento de Getsemane de Pedro? O momento que ele diz assim, que ele nega Jesus 3 vezes, e diz assim que a Bíblia que Pedro chorou amargamente. Paulo, Getsemane. Paulo não saiu nem do Getsemane, ele ficou constantemente na vida dele. Era preso, era açoitado. Quando ele pensou que ia se livrar, espinho na carne. Qual tem sido o teu Getsemane? Fica de pé, por gentileza. Pastor, eu vou conseguir terminar. Cadê o pescador do teclado? Me ajuda aqui. Não será mais pescadores do cal, mas será pescadores de homens. Não adianta ficar vermelho não, meu amigo. Queridos, fecha os teus olhos onde você está. Para aliviar até a barra do diabo um pouquinho. Não fica acusando mais ele mais não. Deixa para lá.
Senhor, como o Senhor enviou um anjo naquele dia, Senhor, para confortar Jesus, nós precisamos que o Senhor envie um anjo do Senhor para nos confortar. Nós precisamos que o Senhor envie do teu anjo do consolo para confortar o teu povo, Senhor. Tantas pessoas que estão aqui vivendo, Senhor, dentro do Getsemane. Tantos estão aqui, Senhor Deus, nessa noite, com o coração quebrado, partido, rasgado, angustiado, triste, amargurado, sentindo-se sozinho, vivendo um momento de solidão profundo, Senhor. Vivendo num momento onde parece que as coisas não vão ter mais fim. Ó Espírito Santo de Deus, sabemos que é um momento que o Senhor tem preparado para o teu povo, Senhor. Um momento que o Senhor tem preparado para trazer um renovo espiritual sobre a vida do teu povo. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa olhar toda lágrima sendo derramada, todas as lutas, todas as dificuldades, todas as afrontas, humilhação. Senhor, nós sabemos que o Senhor entende perfeitamente o que cada um tem vivido, as circunstâncias que têm conduzido para o Getsemane, Senhor, aonde as pessoas têm sido prensadas, aonde, Senhor Deus, o peso das dificuldades, das lutas, tem extraído de nós, ó Deus, o verdadeiro azeite, o azeite da santidade, o azeite da fé. Espírito Santo, onde nós temos sido esmagados, onde tem nos conduzido, Senhor, mais próximo do Senhor, onde nós podemos contemplar nesta noite que a Tua presença, ela está conosco. Getsemane não é sinal de abandono, Getsemane não é lugar, Senhor, de sofrimento sem ter razão, mas é um lugar onde o Senhor nos conduz para um propósito. Espírito Santo de Deus, olha para a vida de cada um que está aqui neste lugar. Senhor, olha o Getsemane de cada um deles. Espírito Santo, conforta o coração, revista com ânimo, revista com fé, com esperança. Espírito Santo, nos ajuda a aprender a depender do Senhor neste momento. Mas a Tua palavra diz que naquele momento o Senhor olhou para Jesus e disse que Ele era o Filho amado. Jesus padeceu o que padeceu por amor de nós. Senhor, tudo que nós passamos, nós não queremos murmurar contra o Senhor. Nós não queremos desistir, Senhor. Nós não queremos abrir mão de termos uma vida diante da Tua face, da Tua presença. Nós não queremos, Senhor Deus, estar literalmente, ó Deus, abandonados, porque o homem pode nos abandonar, o homem pode nos deixar, Senhor, mas o Senhor é um Deus que nunca nos abandona e nunca nos deixa. Tu és um Deus amoroso e bondoso, que se compadece das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Olha para o Teu povo que tem sofrido, Senhor, que tem se angustiado,
mas tem permanecido fiel à tua palavra e à tua vontade. Olha para o teu povo que tem sido, Senhor Deus, valentes, homens e mulheres valorosos diante da tua presença, que tem andado chorando, mas tem andado pregando a tua palavra, o teu evangelho, que tem dado testemunho de vida. Senhor, venha enxugar toda lágrima daqueles que choram nesta noite. Venha enxugar toda lágrima, venha trazer consolo sobre a vida de todos aqueles que sofrem, Senhor. Todos aqueles que estão sendo exprimidos, oprimidos, sobrecarregados, angustiados. Senhor, derrama do teu azeite, que traz cura. Derrama do teu azeite que consola. Senhor, que o teu azeite que lava, que purifica, purifica a nossa alma, purifica as nossas vidas, Senhor. Porque o último azeite era para fazer, o sabão era para lavar, e o Senhor nos lavou com o teu sangue. Mas quando o Senhor diz: está tudo consumado, a tua vitória, ela veio. Como o Senhor está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, quando nós saímos do Getsemane, o Senhor também nos colocará num lugar alto. O Senhor vai nos honrar, é o que diz a tua palavra, a todo aquele que permanece firme. Por isso, nesta noite, Senhor, conforta a cada um que está aqui neste lugar. Nos faz suportar toda a cruz para seguir o teu caminho, para fazer a tua vontade. Porque nós não somos da geração que desiste no meio do caminho, mas nós somos da geração de fé, que caminha para a salvação e conservação da nossa alma. Mesmo que Satanás se levante contra nós, mas que o teu doce Espírito nos conserva a unção que está sobre o Senhor. Esta unção, este óleo, este azeite fresco, que nos conserva como filhos e filhas do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. Porque a tua palavra diz que aquele que se humilha será exaltado. Como Jesus, quando saiu daquele Getsemane, ele foi exaltado pelo Senhor. Nós também seremos exaltados pelo Senhor. Porque a coroa da glória, da vitória, está preparada para cada um daqueles que vencer. E nós não somos a geração que retrocede, mas nós somos a geração que vai até o fim, custe o que custar, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Dê uma salva de palma e glorifique a Deus, que você não está sozinho. Amém? Louvado seja Deus. O Getsemane é o lugar aonde você vai ver todo manifestado o poder de Deus na tua vida. E tenha certeza que o nosso choro resultará em grande glória para o Senhor. Amém? Pastor Zé Américo.